ano de 1955, sertão do Rio Grande do Norte. O sol castigava impiedosamente as terras ressequidas quando os sinos da pequena igreja matriz de São João do Sabugi anunciavam o casamento mais aguardado da temporada. Francisca Bezerra, filha do coronel Domingos Bezerra, um dos maiores proprietários de terras da região, unia-se em matrimônio a Joaquim Dantas, filho de comerciantes prósperos de Caicó. A igreja estava adornada com flores brancas trazidas especialmente de Natal. Os bancos de madeira, normalmente vazios nos dias de semana, acomodavam mais de 200 pessoas, a nata da sociedade sertaneja. As mulheres exibiam seus melhores vestidos, chapéus e joias guardadas para ocasiões especiais. Os homens, em ternos escuros apesar do calor, carregavam no bolso do paletó seus revólveres, acessório tão indispensável quanto os relógios de bolso que consultavam com orgulho. Entre os convidados estava Antônio Araújo, 42 anos, patriarca da família rival dos Bezerra. Alto, magro, de olhos fundos e penetrantes, Antônio havia aceitado o convite após anos de uma trégua tácita entre as famílias, que disputavam influência política e econômica na região desde os tempos do Império. A presença dos Araújo naquele casamento era vista como um gesto de paz, uma chance de enterrar antigas desavenças. O coronel Domingos Bezerra, 68 anos, homem de poucas palavras e muitas posses, observava a cerimônia com aparente satisfação. Seu bigode grisalho, impecavelmente aparado, escondia um sorriso contido de quem via sua filha caçula bem casada e, mais importante, sua influência social reafirmada com a presença de figuras importantes, inclusive seus antigos desafetos. Ninguém poderia prever que aquele dia de celebração se transformaria no primeiro capítulo da guerra familiar mais sangrenta que o sertão potiguar veria em décadas. A cerimônia transcorria com a solenidade esperada. O padre João Fernandes, 61 anos, conhecido por seus sermões extensos e sua intolerância com atrasos, conduzia os noivos pelos votos matrimoniais quando o primeiro sinal de tensão surgiu. Francisco Araújo, 38 anos, irmão de Antônio, adentrou a igreja visivelmente embriagado, cambaleando pelo corredor central. "Esse casamento é uma farsa!", gritou Francisco, interrompendo a cerimônia. "Os Bezerra estão comprando terras com dinheiro sujo!" Um murmúrio percorreu a igreja. Severino Bezerra, 40 anos, primogênito do coronel Domingos, levantou-se imediatamente, a mão já pousada sobre o cabo do revólver. "Tirem esse bêbado daqui!", ordenou o coronel Domingos, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Antônio Araújo tentou controlar o irmão, segurando-o pelo braço e sussurrando-lhe palavras que ninguém mais ouviu. Por um momento, pareceu que o incidente seria apenas uma desagradável interrupção. Francisco permitiu ser conduzido para fora da igreja pelo irmão, enquanto o padre retomava a cerimônia com visível irritação. O casamento prosseguiu. Os noivos trocaram alianças, receberam a bênção e a tensão começou a se dissipar. Quando a cerimônia terminou, os convidados dirigiram-se à casa do coronel Bezerra para a festa que prometia durar até o amanhecer. Sob as mangueiras centenárias do terreiro da Casa Grande, mesas fartamente servidas aguardavam os convidados. Músicos tocavam forrós e shotes enquanto a cachaça corria solta. As mulheres se aglomeravam em rodas de conversa, enquanto os homens discutiam política, gado e a seca que castigava a região pelo terceiro ano consecutivo. Antônio Araújo retornou à festa sem o irmão. Aproximou-se do coronel Domingos para se desculpar pelo comportamento de Francisco. "Peço que releve o acontecido, compadre. Meu irmão anda com problemas. A seca levou metade do rebanho dele", explicou Antônio, com genuíno constrangimento. O coronel Domingos aceitou as desculpas com um aceno de cabeça, mas seus olhos revelavam que o insulto não seria tão facilmente esquecido. "Entendo que seu irmão esteja passando por dificuldades, Antônio, mas hoje é o casamento da minha filha. Certos comportamentos são imperdoáveis." A conversa foi interrompida pelo tilintar de talheres em taças de cristal. Era a hora dos discursos.
Severino Bezerra, com uma taça de champanhe na mão, começou a falar sobre a união das famílias, sobre tradição e sobre o futuro promissor que aguardava os recém-casados. Foi então que o estrondo de um tiro rasgou a música e as conversas. Severino Bezerra caiu para frente, a taça estilhaçando-se no chão, uma mancha vermelha espalhando-se rapidamente em suas costas. Gritos de horror preencheram o terreiro. As mulheres correram para dentro da casa, enquanto os homens sacavam suas armas, procurando freneticamente a origem do disparo. No portão da fazenda, montado em um cavalo baio, estava Francisco Araújo, ainda com o rifle fumegando nas mãos. Antes que qualquer um pudesse reagir, ele virou o animal e desapareceu na caatinga. O caos instalou-se. Severino foi carregado para dentro da casa, mas o tiro havia perfurado seu pulmão. Morreu nos braços da mãe, Dona Josefa Bezerra, que aos 63 anos viu seu primogênito partir antes dela, a maior dor que uma mãe sertaneja pode experimentar. O casamento que deveria selar a paz entre famílias transformou-se no estopim de uma guerra que deixaria marcas profundas no sertão potiguar. "Isso não vai ficar assim", gritou José Bezerra, 37 anos, segundo filho do coronel, enquanto segurava o corpo já sem vida do irmão. "Sangue se paga com sangue." Antônio Araújo, atônito com a situação, tentou se explicar. "Coronel, eu não sabia. Juro pela alma da minha mãe que não sabia dos planos do meu irmão." Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. O coronel Domingos, com os olhos fixos no filho morto, pronunciou palavras que selaram o destino de dezenas de pessoas. A partir de hoje, onde houver um Araújo, haverá um Bezerra caçando. Antônio foi escoltado para fora da propriedade por 2 capangas do coronel. Não o mataram naquele momento apenas por respeito às tradições. Matar um convidado em sua própria casa era considerado a pior das desonras, mesmo para um homem sedento por vingança. A notícia do assassinato em pleno casamento espalhou-se como fogo na caatinga seca. Na manhã seguinte, o delegado Augusto Moreira, 51 anos, um homem conhecido por sua postura imparcial, chegou à fazenda dos Bezerra. Encontrou uma família de luto e sedentos por vingança. "Quero que o senhor prenda Francisco Araújo hoje mesmo", exigiu o coronel Domingos. "Se a lei não fizer justiça, nós faremos." O delegado prometeu fazer o possível, mas todos sabiam que Francisco provavelmente já estaria longe, protegido em algum esconderijo na Caatinga ou talvez já a caminho de outro estado. O funeral de Severino Bezerra, realizado no dia seguinte, reuniu mais de 500 pessoas. A cidade inteira fechou as portas em sinal de respeito. O caixão, coberto com a bandeira do Rio Grande do Norte, foi carregado pelos irmãos e primos até o cemitério municipal. No velório, os homens da família Bezerra reuniram-se em um círculo fechado, planejando sua vingança. José Bezerra assumiu a liderança do grupo. "Não podemos agir precipitadamente", argumentou Pedro Bezerra, 32 anos, o mais ponderado dos irmãos. "Vamos esperar a justiça agir." "Que justiça?", rebateu José. "Desde quando a lei protege os Bezerra? Francisco vai escapar, e você sabe disso." A discussão foi interrompida pela chegada inesperada de João Araújo, 45 anos, o irmão mais velho de Antônio e Francisco. João era o único da família que não mantinha relações com os demais Araújo, tendo se afastado anos antes por desentendimentos comerciais. "Vim prestar meus respeitos", disse João, parado à porta da sala onde ocorria o velório. Severino era um homem honrado. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. O coronel Domingos encarou João por longos segundos antes de acenar, permitindo sua entrada. Aquele gesto seria lembrado mais tarde como o último momento de lucidez do velho coronel antes de se entregar completamente ao ódio. João aproximou-se do caixão, fez o sinal da cruz e murmurou uma oração. Depois, dirigiu-se ao coronel. "O que meu irmão fez não tem perdão, Domingos. Mas não deixe que essa tragédia destrua mais famílias." "Tarde demais para pedir paz, João", respondeu o coronel. "O sangue do meu filho clama por justiça." João deixou o velório cabisbaixo,
sabendo que suas palavras não encontrariam eco naquele momento de dor. Mal sabia ele que seria o próximo a cair. 3 dias após o enterro de Severino, João Araújo foi encontrado morto em sua pequena propriedade nos arredores de São João do Sabuge. Seu corpo apresentava 5 perfurações de bala, uma para cada homem da família Bezerra, segundo os rumores que logo se espalharam. A morte de João, um homem que não tinha envolvimento direto com o crime do irmão, chocou a comunidade e acendeu o estopim de uma guerra sem precedentes. Antônio Araújo, ao saber do assassinato do irmão mais velho, entendeu que não havia mais possibilidade de paz. "Mataram João, que não tinha culpa de nada!" gritou Antônio, batendo na mesa da pequena sala onde reuniu seus irmãos e primos. "Agora é olho por olho." A resposta veio rápida. Na semana seguinte, Manuel Bezerra, 29 anos, primo em 2º grau do Coronel Domingos, foi emboscado quando voltava da feira em Caicó. Seu corpo, crivado de balas, foi deixado na estrada como um recado claro. A guerra havia começado oficialmente. O delegado Augusto Moreira, percebendo que a situação fugia ao controle, solicitou reforços ao governo estadual. "Estamos à beira de uma guerra civil em São João do Sabuge", escreveu em seu telegrama urgente para Natal. "Necessito de homens e recursos para evitar um banho de sangue." A resposta do governo veio na forma de um destacamento de 10 policiais, comandados pelo tenente Jerônimo Albuquerque, 34 anos, um militar de carreira conhecido por sua disciplina e rigidez. Ao chegar à cidade, o tenente imediatamente declarou toque de recolher e proibiu o porte de armas em locais públicos. "Esta cidade agora está sob lei marcial", anunciou o tenente na Praça Central. "Qualquer suspeito de envolvimento nos assassinatos será detido preventivamente." As primeiras prisões não demoraram a acontecer. 5 homens da família Araújo e 4 da família Bezerra foram detidos e enviados para a cadeia de Caicó, considerada mais segura que a pequena delegacia local. Mas a violência apenas mudou de forma. O que antes eram confrontos diretos transformou-se em uma guerra de tocaias e emboscadas. Celebrações familiares tornaram-se os alvos preferenciais, locais onde as famílias se reuniam e ficavam mais vulneráveis. Em outubro de 1955, 2 meses após o início do conflito, ocorreu um dos episódios mais chocantes da guerra entre as famílias. O batizado do filho de Marcos Araújo, 28 anos, sobrinho de Antônio, estava marcado para um domingo na igreja matriz. Apesar dos riscos evidentes, a família insistiu na cerimônia, confiando na presença dos policiais que o tenente Jerônimo havia prometido. A igreja estava apenas parcialmente cheia. Muitos temiam comparecer a um evento da família Araújo. O padre, visivelmente nervoso, apressava-se pelos ritos batismais quando os tiros começaram. De uma casa abandonada em frente à igreja, atiradores da família Bezerra abriram fogo indiscriminadamente. O pequeno Francisco, de apenas 3 meses, morreu nos braços da mãe, atingido por uma bala perdida. Junto com ele, morreram o padrinho e 2 convidados. Outros 7 ficaram feridos. O massacre no batizado chocou até mesmo os mais ardorosos defensores da vingança. Matar uma criança inocente era cruzar uma linha que, até então, ambas as famílias haviam respeitado tacitamente. O delegado Augusto e o tenente Jerônimo intensificaram as buscas pelos responsáveis pelo ataque. 3 dias depois, prenderam 2 primos do Coronel Domingos, encontrados escondidos em uma fazenda próxima à divisa com a Paraíba. "Foi o José quem mandou", confessou um deles durante o interrogatório. Disse que queria acabar com a semente dos Araújo. Enquanto isso, na fazenda dos Bezerra, o Coronel Domingos definhava visivelmente. O homem outrora imponente, conhecido por sua força e determinação, agora parecia apenas a sombra do que fora. Após a morte do filho mais velho e as consequências sangrentas que se seguiram, o velho coronel refugiou-se em um silêncio perturbador, falando apenas o essencial e passando horas sentado na varanda, olhando fixamente para o horizonte. "O pai está consumido pelo ódio", comentou Maria Bezerra, 35 anos, a única filha mulher além da recém-casada Francisca.
Isso está matando ele aos poucos. A guerra familiar atingiu seu auge em dezembro de 1955, quando os Araújo planejaram uma emboscada durante o velório de Dona Josefa Bezerra, esposa do coronel Domingos, que falecera de causas naturais. Alguns diziam que de desgosto pelas tragédias que se abateram sobre sua família. O plano era simples e cruel: atacar quando todos os homens importantes da família estivessem reunidos no cemitério. Antônio Araújo, consumido pelo desejo de vingança após a morte do sobrinho no batizado, liderou pessoalmente o grupo de ataque. O que os Araújo não sabiam é que havia um informante entre eles. João Pedro, 19 anos, um jovem vaqueiro que trabalhava para a família, mas tinha uma namorada da família Bezerra, alertou José sobre o plano. Quando os homens de Antônio chegaram ao cemitério, encontraram não um grupo de enlutados desprevenidos, mas uma emboscada preparada. 7 homens da família Araújo morreram naquele dia, incluindo o próprio Antônio, atingido por um tiro certeiro disparado por José Bezerra. A morte de Antônio Araújo, paradoxalmente, abriu caminho para o fim do conflito. Sem sua liderança, os Araújo restantes não tinham o mesmo ímpeto para continuar a guerra. Francisco, o homem que disparou o primeiro tiro no casamento, nunca mais foi visto na região. Rumores diziam que havia fugido para o Maranhão ou mesmo para o Pará. O tenente Jerônimo, percebendo o momento propício, intensificou as prisões preventivas. Todos os homens adultos das 2 famílias que ainda estavam na região foram detidos, alguns enviados para a capital do estado para evitar novos confrontos. Em janeiro de 1956, o bispo de Caicó, Dom Manuel Tavares, 72 anos, homem respeitado por ambas as famílias, iniciou um processo de pacificação. Visitou o coronel Domingos em sua fazenda e depois os remanescentes da família Araújo. "Essa terra já bebeu sangue demais", disse o bispo ao coronel. "É hora de enterrar o ódio junto com os mortos." O coronel Domingos, agora um homem alquebrado pelo sofrimento, limitou-se a dizer: "Diga aos Araújo que a guerra acabou. Não por perdão, mas porque já não resta ninguém para matar ou ser morto." Em fevereiro de 1956, 6 meses após o tiro que matou Severino Bezerra no casamento de sua irmã, as famílias assinaram um acordo formal de paz, mediado pelo bispo e testemunhado pelo delegado Augusto e pelo tenente Jerônimo. O balanço final era devastador: 21 mortos, 34 feridos, 2 incêndios criminosos, dezenas de famílias desfeitas e uma cidade marcada para sempre pela violência. A guerra entre Bezerra e Araújo entrou para essa história do Rio Grande do Norte como um dos mais sangrentos conflitos familiares do Nordeste brasileiro. O coronel Domingos Bezerra nunca se recuperou completamente. Morreu em 1958, 2 anos após o acordo de paz, solitário e amargurado em sua fazenda. José Bezerra assumiu os negócios da família, mas nunca teve o mesmo prestígio do pai. A sombra da violência acompanhou-o pelo resto da vida. Da família Araújo, poucos permaneceram na região. Os que ficaram viviam em constante estado de alerta, temendo que antigas feridas pudessem reabrir a qualquer momento. A propriedade principal foi vendida a fazendeiros de Mossoró, que não tinham ligação com a história sangrenta da região. O delegado Augusto Moreira escreveu em seu relatório final ao governo estadual: "A paz que se estabeleceu em São João do Sabugi não é fruto de reconciliação, mas de exaustão." As famílias não aprenderam a perdoar, apenas ficaram sem forças para continuar matando. O caso Bezerra Chias Araújo se tornou um estudo de caso para as autoridades policiais do Nordeste sobre como conflitos familiares podem escalar rapidamente quando a honra e a vingança se sobrepõem à lei. As prisões preventivas, adotadas tardiamente pelo tenente Jerônimo, passaram a ser implementadas mais rapidamente em conflitos similares em outras regiões. Nas décadas seguintes, as novas gerações das famílias tentaram reconstruir suas vidas longe do estigma da violência. Alguns mudaram de nome, outros migraram para estados distantes. Poucos permaneceram para contar a história. Em 1985,
30 anos após o início do conflito, o jornal Diário de Natal publicou uma extensa reportagem sobre a guerra entre as famílias. Entre os entrevistados estava Francisca Bezerra, a noiva cujo casamento foi o cenário do primeiro assassinato. "Meu casamento deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida", disse ela ao repórter. "Transformou-se no primeiro capítulo de uma tragédia que consumiu minha família. Nunca mais consegui olhar para meu álbum de casamento sem sentir o gosto amargo da perda." Hoje, as fazendas que um dia pertenceram às famílias rivais foram divididas em pequenas propriedades. Os nomes Bezerra e Araújo ainda são comuns na região, mas poucos são descendentes diretos das famílias originais. No cemitério municipal de São João do Sabuge, as lápides contam silenciosamente a história. Datas próximas, sobrenomes repetidos, vidas interrompidas prematuramente por balas disparadas em nome de uma honra que, ao final, destruiu ambos os lados. A guerra entre Bezerra e Araújo permanece como um doloroso lembrete de como o ciclo de violência e vingança, uma vez iniciado, consome não apenas seus protagonistas, mas gerações inteiras. No sertão nordestino, onde a palavra dada muitas vezes tem mais peso que a lei escrita, a história das duas famílias é contada como advertência, de como um único tiro disparado em um momento de raiva pode desencadear uma torrente de sangue impossível de estancar. Como disse um antigo vaqueiro que testemunhou o conflito, foi como ver duas árvores centenárias sendo derrubadas a machadadas. Quando finalmente caíram, não sobrou nada além de um vazio no horizonte e lembranças amargas de sombras que nunca mais voltariam. Se você gostou dessa história, considere se inscrever em nosso canal, deixe um comentário dizendo o que você achou desse caso e compartilhe com alguém que precisa ouvir.